pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui com vocês quais são os formatos de sistema de arquivos que a gente pode ter no Windows na hora da gente formatar uma mídia externa ou uma mídia interna, por exemplo, um HD externo, como é que a gente vai fazer, um HD interno que tenha o sistema operacional Windows, pendrive menor do que 4 GB, pendrive maior, SD card, vários tipos de mídia aí. Então, quando a gente vai formatar, aparece um monte de opções aí de formatos para a gente escolher. Pode ser meio confuso. Do tipo, NTFS, FAT32, exFAT, vai ficar um pouco confuso na hora de formatar. Afinal, qual será a diferença entre uma e outra? Eu vou exemplificar, por exemplo, quando eu mostrei aquele radinho meu aqui. Lembra dele que eu falei naquele outro vídeo? Aí tinha um SD card que eu coloquei minhas músicas, aí eu fui lá, coloquei aqui para tocar, mas aí nada de reconhecer o meu SD card. E eu fui lá na loja, reclamei e tal. A mulher falou: olha, não sei o que, mas ninguém soube me ajudar. Foi até que eu percebi, cara, eu tinha formatado o SD como NTFS. E aí, quando eu fui e formatei como FAT32, ele passou a reconhecer e funcionar as minhas musiquinhas aí. Então, sempre tem uma forma mais otimizada aí de você gravar suas coisas. Por exemplo, eu já tive SD card que eu comecei a colocar na minha câmera e aí ela começou a quebrar meus arquivos. Se eu estava fazendo algum vídeo, por exemplo, o arquivo quebrava em alguns minutos e gerava um outro arquivo que era continuação. Mas dentro desse período aí já perdi um milissegundo lá do vídeo, né? Enfim, aí tem que juntar os dois. Aí eu descobri, né, por que isso estava acontecendo. Porque eu estava formatando com o tipo errado, que fazia os arquivos serem quebrados quando chegava em um certo tamanho. E aí, formatando no tipo certo para aquele tipo de mídia, eu consegui que os meus vídeos ficassem inteiros. Para outros tipos de sistemas operacionais, tipo Linux e outros, existem outros tipos de formato de sistema de arquivos. Por exemplo, ext3, ext4, XFS, JFS, etc. Mas o foco hoje vai ser no usuário Windows mesmo, aquele usuário bem caseiro, leigo mesmo, para que ele possa saber o que fazer na hora de formatar as mídias dele. Então é isso que eu vou mostrar aqui para vocês aqui no computador. Vamos mostrar aqui inicialmente para vocês como é que está a formatação do sistema de arquivos aí da mídia que você vai formatar. Por exemplo, vamos pegar esse SD card aqui que eu boto lá no radinho. Ele está como FAT32. Aqui nesse pendrive de 256 MB, ele está como FAT32 também. Esse pendrive aqui de 115 GB, ele está como exFAT. E esse volume aqui criado no HD interno que já veio com o notebook, ele está como NTFS. Então, se você for botar para formatar, você vai perceber que cada tipo de mídia, dependendo do tamanho dela, aparece formatos diferentes. Esses menores aí, mais antigos, aparecem todos aqui: NTFS, FAT, FAT32 e exFAT, que são os formatos mais comuns aí para um Windows. Aqui nesse Kingston pendrive menorzinho aí, 256 megas, ele também aparece as mesmas coisas. Já esse pendrive aqui de 115 GB, que é um pouco maiorzinho, se eu for formatar ele, só me aparece exFAT e NTFS, não aparece os outros por padrão. E aí o HD interno, ele já me aparece aqui somente uma opção na hora da formatação, que é NTFS. Então ele já tem uma inteligência de saber mais ou menos quais são os formatos mais apropriados aí, que vai te dar maior performance aí. Então, primeiramente, dentro desses tipos que a gente comentou aqui, disponíveis para formatação, vamos explicar sobre eles. O sistema de arquivos FAT, que significa File Allocation Table, que significa tabela de alocação de arquivos, ele foi criado em 1977, inicialmente para disquetes, e aí você tem FAT12, FAT16 também. Esses dois aqui não são mais utilizados devido a serem muito antigos. Esse FAT32 aqui ele foi criado a partir do Windows 95 e utilizado até hoje. E ele é compatível com mais dispositivos, por exemplo, aquele radinho, câmera e vários tipos de sistema operacional. Por isso que ele é o padrão de formatação para pendrive, porque pendrive você vai colocar em vários dispositivos, vai colocar em vários sistemas operacionais e ele é o que mais te provê uma compatibilidade universal.
apesar de ele ter umas certas limitações. Por exemplo, os arquivos não podem ultrapassar 4 gigas aqui. Então você, por exemplo, tá com a câmera, gravou lá um vídeo, deu 4 gigas, ele vai quebrar o seu arquivo. Então você vai perceber que o seu vídeo quebrou em algum determinado minuto e sempre vai quebrar e vai gerar uma continuação de um outro arquivo que vai quebrar também, sei lá, cada 23 minutos, não sei, o tanto que for o pixel aí da sua câmera, ele vai quebrar chegando nos 4 GB, independente se tiver 1 TB ali de espaço. Então ele é interessante para você formatar pendrives ou outras mídias menores que 4 GB. Já o exFAT é um formato aí que se chama Extended File Allocation Table, que em português chama tabela de alocação de arquivos estendida. Ele também é conhecido como FAT64, tá? Ele já chegou aí, veio em 2006, e é como se fosse um FAT32, só que para pendrive sem a limitação do tamanho de arquivos. Então ele chega a 4 GB, ele não vai quebrar o teu arquivo, mas ele também pode não ser compatível com todos os dispositivos. Então ele é interessante para você formatar umas unidades aí de armazenamento com mais de 4 GB. E ele não é utilizado em disco interno de sistema operacional Windows, por exemplo, porque tem suas limitações. Todos os discos internos aí que tem um Windows, eles são formatados por padrão com NTFS. O NTFS significa New File Technology File System, que foi criado aí a partir do Windows NT, se tornou padrão em todas as versões em diante. E ele mantém o registro de alterações de um arquivo para poder restaurar em caso de erro durante a gravação. Então, por isso que é interessante, e interessante nada, é o padrão, né? Você ter isso nos sistemas operacionais Windows e em todos os discos internos aí, porque ele te provê toda essa segurança aí e restauração em caso de problema. Então é por isso que é interessante você usar esse formato em HD interno, porque o sistema operacional Windows ele vai ler e vai escrever muito mais, assim, porque ele guarda, além do que você está salvando lá no arquivo, ele guarda um monte de metadados, um monte de pontos de recuperação aí. E se você for usar esse tipo de NTFS, por exemplo, num pendrive, numa mídia externa qualquer, HD e tal, ele vai diminuir a vida útil desse seu dispositivo, porque ele está gravando e lendo muito mais. E isso desgasta, né? Tanto que o HD tem uma vida útil, o pendrive também tem uma vida útil. É interessante mais para você usar numa mídia interna mesmo. Então aqui ele explica, né, que tem os outros tipos aí também, os FAT, o NFS, o que ele permite, né, em relação ao FAT, como é que evoluiu isso. Ah, ele permite mais assim uma criptografia, um link simbólico, uma segurança a mais. E aqui ele mostra nesse desenho aqui o que vale a pena mais assim para cada mídia, né? Por exemplo, aqui ele bota FAT32, mas aí o FAT32 para o pendrive, ele vai quebrar o teu arquivo a cada 4 GB, né? Então tem que ver aí o que é interessante para você. Se for um monte de arquivinho pequeno, por exemplo, e você quer ele compatível com mais coisas, ah, vai usar ele no Linux, vai usar ele no radinho, vai usar não sei onde, em vários aparelhos diferentes, aí vale a pena para você ter o FAT32, mas se você não quer que quebre os seus arquivos, por exemplo, eu vou botar um vídeo que dura 40 minutos, aí ele vai ficar quebrando em arquivos menores de 4 GB, não vale a pena. Vale a pena o exFAT. E aqui, por exemplo, numa mídia externa, que é um HD externo, ele já fala exFAT, que é o tipo de FAT32, só que estendido para arquivos grandes e compatível, por sua vez, com menos coisas. E já para uma estação de trabalho aí que tem um disco interno com Windows, aí ele coloca NTFS por causa daquilo que eu falei para vocês, né? Ele lê mais, grava mais, ele tem a correção de erros, enfim. Tem várias situações práticas que a gente pode formatar sabendo exatamente o que a gente faz. E essa formatação de arquivo é uma coisa muito básica para a gente entender para uns vídeos seguintes que eu vou fazer aí, que é sobre gerenciamento de disco, que é um conceito muito interessante também, que todo mundo usuário caseiro de Windows aí tem que saber minimamente, e também para depois o meu vídeo posterior, que vai ser um particionamento de uma mídia aqui. Então, olha, todos aqueles discos que estavam montados ali estão aparecendo aqui no meu gerenciamento de disco, né? O disco interno aqui do Windows, que é esse. O mesmo particionamento do disco que eu criei lá para os meus arquivos pessoais, no próprio HD interno ainda. Meu pendrive de 115 GB e o tipo, né, deles aqui do lado é interessante.
o pendrive menorzinho aí de 256 MB e o meu SD card aí. Toda a formatação deles aqui tá a mesma coisa. E se você vir formatar por aqui, ó, é a mesma coisa que vai te acontecer. Você diz que vai querer formatar, te aparece aí a formatação de sistemas disponíveis ali, igualzinho aparece lá no explorador de arquivos. Temos ainda aqui, que eu não falei, né, mas é uma outra mídia aqui, que é o CD-ROM, que não se aplica a esse tipo de formatação de arquivo não, tá? Ele não é formatável aqui, ele não tem particionamento, não tem nada disso. Então, para um CD-ROM, você não vai usar esse tipo de formato, ele já é o formato próprio dele lá, que é específico. É isso, pessoal, espero que tenha sido útil e vai ser útil para o próximo vídeo que eu vou fazer aí, que eu vou linkar aqui. Tchau!